Olá a todos! A nossa aula de hoje vai ser sobre a conservação da biodiversidade, mas mais especificamente sobre as unidades de conservação. Eu sei que vocês estão ansiosos, já que combinamos que a aula de hoje vai ser em um local diferente, mas antes eu quero fazer uma observação do conhecimento que vocês já têm e passar um videozinho bem rapidinho para a gente entrar no clima do assunto, ok? Compartilhei com vocês durante a semana um link onde vocês tinham que responder uma pergunta com 3 palavras sobre o que vocês entendem por unidades de conservação. Vou abrir aqui a resposta que recebi, certo? Gostei das respostas. Vou colocar aqui do lado a imagem para vocês irem acompanhando comigo. A maioria disse natureza, meio ambiente e proteção. Vocês estão certíssimos. As unidades de conservação estão diretamente ligadas a isso, já que elas buscam proteger, conservar a natureza, o meio ambiente, e conservação também foi uma palavra que vocês usaram bastante. Citaram também local, área, e é isso mesmo, é uma área, um local determinado para fazer aquela proteção, né? Um território assim que eles delimitam. Daqui até aqui é uma unidade de conservação. Vamos ver mais que vocês colocaram. Muito bem, envolve plantas e animais, como vocês citaram, mas também envolve outros seres vivos, tá? Como os fungos. Não pode esquecer. Colocaram população, muito bom. Algumas unidades de conservação, elas estão diretamente ligadas a isso, ligadas à população local. Falaram esperança e futuro, achei bonito. As unidades de conservação existem para manter esses organismos vivos, o que vai ser muito bom para o nosso futuro e das futuras gerações. Citaram outras palavras também. Observando aqui, tem tudo a ver com o nosso assunto, tá tudo certo. Bom, agora eu vou colocar um vídeo para vocês sobre a unidade de conservação do nosso estado. Lá tá bem explicadinho, então depois que esse vídeo a gente continua no local que a gente marcou e vamos conversar mais sobre esse assunto lá. E é isso, daqui a pouco a gente se encontra novamente. As unidades de conservação da natureza, também conhecidas pela sigla de UCs, são espaços territoriais com características naturais relevantes e limites definidos, instituídos pelo poder público para garantir a proteção e conservação dos seus recursos naturais. De acordo com a Lei de número 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, as UCs podem ser de proteção integral, garantindo a preservação total da natureza. Ou também podem ser de uso sustentável, que permite o seu uso de forma controlada. O Rio Grande do Norte, RN, é o estado do Nordeste brasileiro com mais de 3,5 milhões de habitantes, e sua economia é baseada no petróleo, sal, fruticultura irrigada, nas energias renováveis e no turismo. O RN possui atualmente 2.530 km² em unidades de conservação estaduais, o que corresponde a 4,7% do seu território. E a gestão dessas unidades compete ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o IDEMA-RN. Além das unidades de conservação estaduais, possuímos também unidades de conservação federais, particulares e municipais. Essas unidades estão localizadas, em sua maior parte, ao longo do litoral potiguar, abrangendo os ecossistemas marinho, costeiro, Mata Atlântica e Caatinga. Atualmente, o estado do Rio Grande do Norte possui, de acordo com o IDEMA, 10 unidades de conservação estaduais legalmente registradas, que são essas que eu vou falar agora. A APA, Área de Proteção Ambiental Bonfim Guaraíra. A APA Dunas do Rosado. A APA Genipabu. A APA Piriquiúna. A APA dos Recifes de Corais. O Parque Estadual Pico do Cabugi. Parque Estadual Dunas do Natal, jornalista Luiz Maria Alves. Parque Estadual Florencio Luciano.
Parque Estadual Mata da Pipa e Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão. O estado do Rio Grande do Norte também possui 10 unidades de conservação federais, que são essas a seguir: a Estação Ecológica do Seridó, a Floresta Nacional de Açu, Floresta Nacional de Nícia Floresta, a Reserva Biológica Marinha do Atol das Rocas, Reserva Particular do Patrimônio Natural Stoecel de Brito, Reserva Particular do Patrimônio Natural Cernativo e Reserva Particular do Patrimônio Natural Mata Estrela Senador Antônio Farias. Ficou curioso e quer saber mais sobre as unidades de conservação do nosso estado? Para mais informações, é só visitar os sites do IDEMA e do ICMBio. Olá novamente, agora depois de tanto tempo. Infelizmente, devido à pandemia, não foi possível trazer a turma toda, mas espero que vocês que estão aqui aproveitem ao máximo o dia. Fiquem à vontade para comentar, perguntar e responder as perguntas que eu vou fazer ao longo da aula. Como nem todos podem estar aqui, eu vou filmar a nossa aula para quem está à distância possa acompanhar. E caso você que está longe tenha dúvidas ou comentários, fique à vontade para perguntar no e-mail. Uma observação que quero fazer antes de começar o nosso passeio é que todos fiquem de máscara. Essa é uma medida para evitar a propagação da Covid-19 e uma nova regra temporária do local para permitir nossa permanência. Bom, quem sabe onde estamos? Parque das Dunas. Isso mesmo, mas o nome completo é Parque Estadual Dunas do Natal Jornalista Luiz Maria Alves, popularmente conhecido como Parque das Dunas. E essa parte em específico que estamos se chama Bosque dos Namorados. Vamos então passear pelo bosque e conversar sobre as unidades de conservação ambiental. Vocês sabem o que é uma unidade de conservação ambiental? Sim, é um local que não pode cortar as árvores. Nem jogar lixo. Naquela aula passada, a professora Ramile falou que as árvores deixam menos barulhos altos, né, na cidade. E ela também nos traz sombra para refrescar o calor. É um local muito importante. Isso mesmo, ela tem uma grande importância. O objetivo das unidades de conservação é preservar o patrimônio biológico existente, ou seja, a fauna e a flora. Então não pode cortar as árvores sem autorização nem matar os animais da região. Mas vejam bem, até nos outros lugares a gente não deve fazer isso. Aqui podemos dizer que as leis são mais rígidas. Além de preservar a fauna e a flora, as unidades de conservação garantem às populações tradicionais o uso sustentável de recursos naturais, de forma racional, e ainda propicia às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. Tudo bem até aqui? Sim, professora. Como estamos no Parque das Dunas, o Bosque dos Namorados, eu sempre vou usar esse local como exemplo. Então, aqui tem uma importância vital, importantíssima para a qualidade de vida da população de Natal. A maioria aqui, acredito, que mora em Natal, né? E muitas vezes a gente nunca parou para pensar na importância que esse local tem para a nossa vida. Eu sei que aqui é importante para a nossa respiração. Isso, esse local, por ter tantas árvores, auxilia na limpeza do ar da nossa cidade, devido a todo aquele processo de respiração vegetal que já vimos. Aqui é uma parte integrante da Reserva da Mata Atlântica Brasileira. O Parque das Dunas tem por objetivo garantir a preservação e conservação de ecossistemas naturais englobados, possibilitar a realização de estudos, pesquisas e trabalhos de interesse científico, oferecer condições para o lazer, o ecoturismo, a realização de atividades educativas e de conscientização ecológica, e muitas outras coisas que podemos se informar melhor no próprio site deles. Opa, fale! Só tem Mata Atlântica no Brasil? Não, além do Brasil, podemos encontrar Mata Atlântica no Paraguai e na Argentina, mas a maior parte está distribuída entre os estados brasileiros. Toda unidade de conservação é para ter um plano de manejo para aquele local, que estabelece as regras de uso e manutenção da unidade de conservação. Esse documento define quais restrições se aplicam ao território, quais ações humanas podem ser desenvolvidas e como os recursos naturais devem ser manejados. Por exemplo,
É o plano de manejo que define se pode haver visitação e quais tipos de atividades humanas podem ocorrer em cada área da unidade. Então, se estamos aqui, é porque essa área está autorizada para visitação. Logo na entrada, estamos vendo as regras do local decorrentes do plano de manejo. Então, antes de realmente entrarmos para explorar esse local, vamos ver as regras. Bom, primeiro temos a lei. Não é permitido fazer molestar ou mesmo tocar em animais, coletar qualquer tipo de material biológico. Então, pessoal, não pegue folhas, não pegue flores, não pode abandonar ou trazer para o parque animais, exceto se for com cão-guia, né, que é para pessoas com deficiência visual. Entrar com plantas também não pode. Ah, mas por que não pode entrar com plantas, né? Porque alguma planta, ela pode não ser nativa daqui e acabar sendo uma praga e bagunçando todo o local. Armar redes também não pode, que geralmente gostam de armar redes para pegar passarinho. Entrar na mata ou na trilha sem autorização. Aqui no bosque temos 3 trilhas. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre elas. E assim, só pode entrar com autorização, tem que fazer um cadastro antes. Praticar slackline também não pode. Soltar balões ou infláveis, aquelas bexigas de festa. Não pode soltar fogos, né, para não atrapalhar os bichos, não assustar eles. Não pode acender fogueira, lógico, né, para não causar um incêndio. Cigarro também. Organizar churrasco. Subir, escrever ou fixar objeto em árvores. Usar alto-falante ou qualquer outro aparelho de emissão sonora e refletores sem autorização. Filmar ou fotografar para fins publicitários e comerciais. Entrar na mata sem autorização. Depositar lixo na área do parque. Consumir bebidas alcoólicas e usar quaisquer produtos entorpecentes. Deitar na serrapilheira, folhice, porque pode acabar tendo algum animal lá, a gente não vê, pode ser venenoso. Danificar qualquer equipamento ou objeto pertencente ao parque. Utilizar os brinquedos do parque sendo maior de 10 anos. Então vocês não podem mais usar os brinquedos. Jogar bola fora do espaço saúde. Entrar e utilizar skate ou similares, motocicletas. Panfletar, divulgar empresas, produtos e serviços. Até porque panfletos às vezes acaba até sujando, né? O pessoal joga em qualquer canto, não tem consciência. Entrar com automóveis nos fins de semana, conforme portaria já publicada. Quem faz a gestão das unidades de conservação é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Em escala nacional, quem faz a fiscalização das normas é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Mas além desses órgãos, existem menores que fiscalizam também. Vamos andar um pouco para esse local incrível? Então, pessoal, eu tava andando um pouquinho aqui, né? A gente tava andando e a gente encontrou o posto da Polícia Militar. E aí a gente conversou com alguns membros de lá e eu queria mostrar eles pra vocês, só que por direito de uso de imagem, assim, eles preferiram não aparecer. Mas aí a gente conversou assim, eu perguntei a função deles aqui no parque e eles disseram que é aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Eles fiscalizam, às vezes acontece alguém de estar fumando aqui dentro ou de estar andando sem máscara agora. E é eles que ficam encarregados de ir lá alertar a pessoa, avisar que não pode. Além disso, eles também acompanham nas trilhas, toda vez que tem alguma trilha aqui. Eles vão junto para fazer a segurança. De caso apareça algum bicho, a gente aciona eles. Eles vão entrar em contato com os órgãos competentes para poder fazer o procedimento adequado, né? Tanto para o animal quanto para a nossa segurança. Olha, gente, o que encontramos aqui. Essa placa é bem interessante, ó. Ela fala assim: bem-vindo ao segundo maior parque urbano do Brasil, criado em 1977 e foi o primeiro parque criado no estado para a proteção da Mata Atlântica. Quero propor um desafio para vocês. Essa é a menor espécie de lagarto das Américas e é endêmico do nosso estado, Rio Grande do Norte. Ele é uma espécie ameaçada de extinção por conta da perda do seu habitat natural e devido ao seu tamanho e pouca quantidade, é muito difícil achar ele. Então fique de olhos bem abertos que eu quero ver quem vai conseguir achar.
Como podemos relacioná-lo com as unidades de conservação, visto isso que acabei de falar agora sobre ele? A UC, ou unidade de conservação, é importante porque a preservação da mata aqui na unidade protege o habitat do lagarto e ajuda na conservação dele. Isso. Aí os lagartos vão ter onde crescer e reproduzir para tentar sair da extinção, né? Muito bem, pessoal. As unidades de conservação aqui do estado são muito importantes para a preservação de espécies nativas e em risco de extinção, como o lagarto do foiliço, que é o símbolo do parque. Dando continuidade à nossa aula, existem 2 tipos de unidades de conservação: unidade de proteção integral e unidades de uso sustentável. Primeiro, vou falar das unidades de proteção integral. Elas têm como principal objetivo o máximo de proteção de uma região, seus ecossistemas e o patrimônio biológico. Por esse motivo, são unidades com regras mais rígidas, onde, por exemplo, recursos naturais não podem ser explorados diretamente, como por meio de coleta ou consumo. Nessas unidades, as ações humanas devem ser controladas, incluindo atividades de turismo, recreação e pesquisa. O outro tipo de unidade de conservação é as unidades de uso sustentável. Ela visa a conservação do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos. Nesse caso, são permitidas as coletas e o uso de recursos naturais, contando que isso não prejudique o processo ecológico e não cause desequilíbrios ou o esgotamento de recursos. Um dos aspectos mais importantes dessa categoria é conciliar a conservação da biodiversidade com a presença humana nas áreas protegidas. Agora, vamos fazer uma atividade bem simples. Peço que vocês se juntem nesse espaço. Como tem poucos alunos aqui, dá para fazer um grupo só. Eu vou entregar para vocês esses tipos de unidades de conservação e vocês vão separar, dizendo se é unidade de proteção integral ou unidade de uso sustentável, se baseando no conceito que eu acabei de falar. Depois a gente discute. E para vocês que estão em casa, que não puderam estar aqui, eu vou disponibilizar um link do Forms e vocês vão responder lá as opções. Eu vou botar todos os tipos de unidade de proteção integral e todos os tipos de uso sustentável e vocês vão marcar primeiro as unidades de proteção integral, e só as que vocês consideram que é, e embaixo vai ter todas as opções de novo e vocês vão marcar só as unidades de uso sustentável. Depois vocês enviam e já vai mostrar a resposta na hora para vocês, tá bom? Pausem o vídeo para fazer a atividade, tá? Para não verem a resposta. Daqui a pouco a gente continua. Uns 5, 10 minutinhos. Bora conferir? As unidades de proteção integral podem ser de 5 tipos: estação ecológica, reserva biológica, monumento nacional, refúgio da vida silvestre. Faltou um: o Parque Nacional. Lembram que não podem ser explorados diretamente para coleta e consumo, mas podem ações humanas controladas, como turismo e pesquisa? Então o Parque Nacional entra aqui. Estão entendendo? Tá confuso. Vamos ver os conceitos de cada um que vai clarear. Alguém se voluntaria para começar? Depois vai revezando, ok? Comece. Estação ecológica. Área de grande restrição para preservação da natureza, onde atividades humanas são restritas à pesquisa científica ou visitas de cunho educativo. Reserva biológica, REBIO, áreas de preservação da diversidade biológica, onde ações humanas são permitidas apenas para fins educativos ou de restauração e manejo dos ecossistemas. Monumento Natural Mona, área para a preservação de locais ou paisagens raras e de grande apelo cênico, podendo haver vários tipos de visitação. Diferente das anteriores, essa categoria pode ocorrer em áreas particulares. Refúgio de vida silvestre, REVIS, área destinada à preservação de ambientes e condições favoráveis à reprodução e sobrevivência da fauna e flora locais. Pode haver visitação e também ocorre em territórios particulares. Parque Nacional. Área para a preservação de ecossistemas e diferentes tipos de paisagens naturais. Essa categoria é menos restritiva e permite atividades educativas, recreativas,
turísticas e de pesquisa científica. Onde estamos é um parque estadual, uma categoria de parque nacional, mas recebe o nome estadual porque quem administra é o estado, não o governo federal. Eles podem também ser parques municipais, onde é o município que controla. Agora, vamos falar das unidades de uso sustentável, que são divididas em 7 categorias. Área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, reserva da fauna, reserva particular do patrimônio natural, floresta nacional, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva extrativista. Muito bem, tudo certo. Vamos ler? Área de proteção ambiental, APA, área muito extensa formada por terras públicas e privadas, incluindo diversas paisagens e ambientes. Tem finalidade de proteger a diversidade biológica, além de ordenar a ocupação humana e o uso de recursos. No Rio Grande do Norte temos algumas APAs. Tem uma, inclusive, em Genipabu, que busca proteger e preservar os ecossistemas de praias, Mata Atlântica, que lá também tem manguezal, recursos hídricos, dunas, espécies vegetais e animais presentes. Lá precisa de uma ordenação mais rígida porque é uma região com intensa atividade turística e com aqueles passeios de buggy. Então tem que estar sempre controlando para não acabar bagunçando as dunas. Área de relevante interesse ecológico é a área geralmente de pequena extensão, formada por terras públicas e privadas. Visa proteger ambientes singulares e ecossistemas locais. Reserva de fauna, REFAO. Área com populações de animais nativos, com o principal objetivo de proteger esses animais, organizar o manejo adequado dos recursos para fins econômicos e facilitar estudos científicos. Reserva particular de patrimônio natural. É a área de propriedade privada criada a partir do interesse do proprietário para diferentes fins de conservação, incluindo atividades recreativas, turísticas, científicas e educativas. Aqui no estado tem algumas também, tem Acarijo, Curutu e outros municípios. Floresta Nacional, FLONA, área pública extensa de cobertura florestal que visa a proteção e estudo da diversidade, além do uso sustentável dos recursos naturais florestais. Permite-se a ocupação de populações tradicionais que já habitavam a área anteriormente à criação da unidade. Inclusive, temos uma floresta nacional em Açu, certo? Continuem. Reserva de desenvolvimento sustentável é a área onde vivem populações tradicionais que adotam práticas sustentáveis de exploração de recursos naturais, desenvolvidas e adaptadas às condições ecológicas locais ao longo de gerações. Lá em Diogo Lopes, Macau, tem a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão, que também tem parte da Mata Atlântica do estado. Aqui tem muitas unidades de uso sustentável, né? Reserva extrativista, RESEX. Área utilizada por populações tradicionais extrativistas, que dependem de atividades de extrativismo, agricultura de subsistência e criação de pequenos animais. Essa área protegida visa assegurar o uso sustentável dos recursos naturais, bem como a proteção dos meios de vida e cultura das populações. É interessante notar que as 3 últimas categorias abordam explicitamente a questão das populações tradicionais, devido ao conjunto de saberes que é passado por gerações. E expressam um valor cultural próprio porque eles têm um conhecimento sobre os elementos naturais e sua dinâmica que acabam usando como meio de sobrevivência. Tem um valor na produção cultural, social, econômica da região, e essas populações adotam práticas pouco impactantes, o que é ótimo. As reservas indígenas é qual tipo? Ótima pergunta. Segundo a legislação brasileira, terras indígenas são reconhecidas e geridas por outro órgão do governo, a Fundação Nacional Indígena, que é a FUNAI.
Desse modo, unidades de conservação e terras indígenas são áreas separadas e com objetivos distintos. Mas é importante mencionar que as terras indígenas têm um papel essencial na conservação do meio ambiente, semelhante ao que foi descrito para populações tradicionais. As comunidades indígenas abrangem estilos de vida, culturas e tradições próprias, profundamente enraizadas na sua forma de se relacionar com o ambiente e manejar os recursos naturais. Além de garantir o direito legítimo de ocupação e uso do recurso, o estabelecimento do território indígena auxilia na conservação da paisagem, servindo de barreiras contra desmatamento e outros impactos. Contudo, o reconhecimento de categorias indígenas ainda enfrenta muita dificuldade, como os interesses dos setores agropecuários e da mineração. Olha, gente, a árvore que encontramos aqui, um pau-brasil. Deixa eu mostrar aqui melhor. Essa daqui, ó. A gente pode identificar que é um pau-brasil, ó, por esses tipo espinhos, sabe, que a gente vê aqui? Alguém já estudou sobre essa árvore? Sim, a professora de História falou que vem daí o nome do país. Exato, os portugueses gostaram muito dessa árvore porque podiam usar a madeira para a construção de objetos, mas principalmente porque a resina da árvore dá para produzir corante usados para tingir tecido. O nome pau-brasil foi dado pelos portugueses, mas os indígenas dessa região, os tupis, chamavam essa árvore de Ibirapitanga. Ela é típica da Mata Atlântica e se pode chegar até uns 15 metros. Como foi tirada tanta madeira para fim comercial, essa árvore quase foi extinta. E como logicamente não queremos acabar com ela, que possui um valor histórico para o país, hoje se faz uma reocupação dessa árvore no território. Bora seguir? Pessoal, a gente acabou de sair da sala de visitação, muito legal. A gente não encontrou o Coleodactylus, né, o lagartinho do folhiço, aqui pelo Bosque Vivo, mas deu para registrar. Eu tirei uma foto para mostrar para vocês que estão online do lagartinho do folhiço. É muito legal mesmo, bem pequenininho. Gente, também eu registrei aqui outras fotos de outros espaços, a parte da Mata Atlântica, a parte das dunas. Tem os animais taxidermizados para vocês olharem. Quem guiou a gente, vai aparecer uns trechinhos mostrando o mapa, foi um ecólogo lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Denilson. Vai explicar bem direitinho para vocês. Então, isso aqui tem a representação, digamos assim, da área espacial do parque, né, dentro da cidade do Natal. Então, esse é o recorte dela, tá? Que no seu mapeamento original ia desde essas bordas até essa limite aqui da praia mesmo, tá? E desde aqui, ó, dessa extremidade de Pontaneiro até Mãe Luísa, a gente tem uma média de 8 km, tá? Então, um traçado. E a sua área, né, espacial é de 1.172 hectares. Então, essa área aí, ela em ranqueamento, tira como o segundo maior parque urbano do Brasil, estando aí somente atrás da Floresta da Tijuca, né? Que é uma Floresta da Tijuca em comparação à área de Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, mas com áreas reflorestadas, né? Diferente daqui, que a gente tem esse fragmento somente com mata nativa, tá? O Parque das Dunas, ou seja, o Bosque dos Namorados, é aqui, ó, esse triângulozinho em que as trilhas se encontram bem nessa partezinha do mapa, tá? Então esse aqui é o Bosque dos Namorados. Então o Bosque dos Namorados, ele tem o serviço das trilhas, né? Essas trilhas, elas são interpretativas e são autorizadas para subida 3 trilhas, que é a Perobinha, a Peroba e a Baía Doce, né? Então o percurso do menor, que é aqui daqui à esquerda, até o maior, que é ali para a direita, tá? Então a Perobinha, ela dá em média 1 quilômetro, né? Não chega a uns 800 metros, mas se você contar todos os aclives e declives, vai dar em torno de 1 quilômetro, tá? Dá uns 40 minutos de caminhada. Já a Peroba, que é considerada intermediária, em média ela tem 3 km, tá? Em torno de 2.800 no mapeamento, se for plano, mas com aclives e declives, como eu falei, são 3 km, considerando desde a entrada, vai até o mirante e retorna. Dá uma caminhada de em torno de 1 hora e 30 minutos. E a Baía Doce, que no plano ela está com mapeamento como 4 km e 800 metros, ela vai ter em média internamente em 5 km, né? Considerando a mesma questão da declividade do terreno. Então, que é também, vai até o mirante e retorna para cá. Dá 2 horas e 30 minutos de caminhada.
porque o bosque é uma área de 2 hectares, em média, né? E é parte da, digamos, é o portão de entrada da unidade de conservação, né? Foi fundado em 1977, né? Porém, o Bosque dos Namorados em si, ele já estava antes da unidade de conservação, né? Só foi instaurado pela unidade de conservação em 77, tá? Que é a parte estadual, Ruas de Natal, jornalista Luiz Maria Alves, então, todo seu nome completo. Certo. Bom? As trilhas, ela tem alguma idade? A partir de alguma idade? A trilha Perobinha é a partir dos 6 anos de idade, tá? Aí a Peroba é a partir dos 10 anos de idade e a Ubaia Doce é a partir dos 12 anos. Embora muitas vezes recomendo para adolescente, 14, 15 anos. Okay. Quando quiserem fazer trilha, procurem o Parque das Dunas, evitem as trilhas clandestinas. Aqui tem toda uma preocupação com o meio ambiente e com a segurança de vocês. E vocês vão ter todos esses cenários maravilhosos que estou mostrando. Vamos finalizar nossa aula de hoje, nosso passeio. E é isso, gente. A natureza existe e temos que respeitar. Assim como gostamos de ter nosso espaço, não podemos simplesmente sair desmatando por nossos próprios interesses. A natureza precisa de um espaço para ela. É fundamental entender que para nossa existência, outras espécies de animais, plantas e outros reinos também precisam existir. E eles ficam aqui no canto deles, só nos ajudando a respirar melhor, a controlar a praga, sendo bioindicadores e várias outras funções que beneficiam a gente. Às vezes encontramos algum bicho na nossa casa e ficamos chateados, mas lembre que nós invadimos o espaço deles. Eles estavam aqui antes de nós. E eles, assim como nós, também precisam do espaço. Encontramos aqui uma placa bem interessante que fala assim: não tirem nada a não ser fotos, não deixem nada a não ser pegadas, não matem nada a não ser o tempo, não queime nada a não ser calorias e não leve nada a não ser saudade. E é isso, gente. Não precisa destruir as unidades de conservação. Aqui é um ótimo refúgio para sairmos do nosso cotidiano corrido e muitas vezes estressantes, se desligar do mundo barulhento e se concentrar na natureza. Aproveitar esse lindo visual e refletir no tanto de coisas boas que temos e que nem nos damos contas. Tenham um ótimo resto de dia e nos vemos novamente na próxima aula. Tchau!